Queres descobrir como é que as marcas e as empresas podem utilizar o podcast nos seus negócios? Então, anda daí, que é isso que eu vou partilhar contigo neste episódio. Bem-vindo, bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Podcast e marcas, podcast e empresas. É exatamente este o assunto que nos traz a este episódio. Neste episódio eu vou partilhar contigo como é que as marcas, as empresas, como é que as grandes e as pequenas podem utilizar o podcast para comunicar com diferentes pessoas. Mas antes disso quero partilhar contigo dois tipos de podcast. Sim, existem podcasts externos e podcasts internos. E são bastante diferentes. Os podcasts externos foram feitos para serem partilhados com o mundo. Foram feitos para estar disponíveis no Spotify, no Apple Podcast e em todas as plataformas agregadoras. Ou seja, estão disponíveis para qualquer pessoa ouvir. Mas sabias que existem podcasts que têm acesso limitado? Sabias que existem podcasts que estão disponíveis apenas para algumas pessoas? Sabias que existem podcasts que estão disponíveis apenas em links específicos? Pois é, são os chamados podcasts internos. Podcasts que não estão feitos para massas. Podcasts que estão feitos para pessoas específicas. Podcasts que muitas vezes são utilizados para a comunicação interna. Sim, quando falamos de comunicação, podemos falar de comunicação externa e de comunicação interna. A comunicação externa é aquela que está disponível para o mundo, é aquela que está disponível para toda a gente poder consumir. Já a comunicação interna diz respeito à parte interior de uma empresa, de uma marca, diz respeito muitas vezes aos colaboradores, aos fornecedores e a todos os parceiros e stakeholders que fazem parte dessa marca e dessa empresa. Ao mesmo tempo, podemos ter comunicações específicas para quem já é nosso cliente e desta forma podermos também utilizar os podcasts internos. Ou seja, os podcasts internos podem ser utilizados não só para a comunicação interna, com colaboradores, fornecedores, parceiros, stakeholders, mas também para comunicarmos e para agregarmos valor aos nossos clientes. Vou-te dar aqui um exemplo. Tu podes utilizar um podcast como bónus de um curso, como bónus de uma mentoria e só dar acesso aos teus alunos. Como? Criando um podcast interno. Sim, os podcasts e a magia do podcast não é apenas para ser utilizada com o mundo, com as pessoas que estão lá fora, com os teus futuros clientes, com as leads. Não, o podcast pode ser feito também para agregar valor aos teus clientes. Imagina só teres um curso online que está disponível numa plataforma e, para além disso, teres também episódios de podcast específicos para os teus clientes que só eles podem aceder. Episódios específicos para os teus ouvintes de podcast que só quem faz parte da comunidade também pode aceder. Este também pode ser um tipo de podcast interno que pode acontecer. Assim sendo, existem múltiplas formas que todos nós, marcas e empresas, podemos utilizar o podcast para comunicar mais e melhor, quer seja com os nossos clientes, futuros clientes, ou então para utilizar também na nossa comunicação interna e até com os nossos clientes para podermos de alguma forma agregar valor e utilizar as mais-valias do podcast. Que são o quê? Quais é que são essas mais-valias do podcast? Estarem disponíveis no telemóvel, para todos nós, estarem disponíveis à distância de um clique e desta forma podermos falar ao ouvido deles. Desta forma podermos conectar-nos de forma mais íntima com quem está do outro lado. Desta forma podermos dar-nos a conhecer ou dar a conhecer outras facetas ou agregar outro tipo de valor para os nossos clientes. Por exemplo, podes ter um podcast interno com meditações para os teus
colaboradores, pode ser aqui um exemplo bastante simples de utilizar o podcast. Podes ter uma formação para os teus comerciais. Tudo isto é possível. Se quiseres saber mais como é que podes utilizar o podcast para desenvolver, para fazer evoluir a tua marca ou a tua empresa, contacta-me. Eu vou estar aqui para te ajudar a utilizar, quer sejam os podcasts externos, quer sejam os podcasts internos. Vou ficar à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, partilha comigo. Gostavas de ter um podcast interno na tua empresa ou na tua marca? Sim, eu estou aqui para te ajudar. Um beijinho muito sonoro. Schwack!